Isso era acontecer. Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Já de pronto eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Danilo Garcia, secretário de Habitação da cidade de Paulínia, que nos honra na sua estada aqui conosco. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Lei, secretário. Amigo, sempre, e que Deus possa abençoar o senhor lá nessa nova etapa na Secretaria de Habitação. Agradecer a presença da secretária de governo, sempre vereadora, vice-prefeita Renata Belufi Moreno Lipaus, que também está aqui conosco, e na próxima terça-feira vai estar conosco em reunião. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléusia Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo o número legal, eu declaro aberto os trabalhos da 22ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa de 6 de agosto de 2013, às 14h40, e solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina e que todos se coloquem em pé, pedindo a Deus proteção aos trabalhos desta casa. Pai querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem conduzido de maneira íntegra, Pai querido. Obrigado pela volta desse recesso, onde podemos descansar, colocar a cabeça em ordem e voltar preparados para votar projetos de acordo com a necessidade da população hortolandense. Esteja conosco em mais essa sessão. Essa oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Entramos no expediente. O primeiro item da nossa pauta é a leitura de... Desculpe, leitura não. São 89 expedientes do Poder Executivo e 37 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica e foram distribuídos aos senhores vereadores aqui em plenário. Segundo é a aprovação da ata eletrônica 25/13, da 21ª sessão ordinária de 2013, de 25 de junho de 2013, e a ata eletrônica 26/2013, da 4ª sessão extraordinária de 2013, em 25 de junho de 2013. Está em discussão as atas. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com as duas atas lidas permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Aprovado a ata 25/13 e a ata eletrônica 26/13. De ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Eu pediria a Vossa Excelência a retirada do PL número 94 para melhor adequação. O vereador Zezé solicita a retirada do projeto de lei número 94/13, de autoria do mesmo. Está em discussão. Não havendo oradores, vá à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Foi retirado, a pedido do autor, o PL 94/13. Solicita ao segundo secretário a leitura intercalada. Toda a leitura, então, das proposituras apresentadas nessa casa. 5/2013, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé, que institui o Programa Municipal de Saúde do Homem e dá outras providências. Projeto de lei número 96/2013, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé, que cria programa de horta comunitária no município de Hortolândia e dá outras providências. Projeto de lei 97/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária e urbanística do Sistema de Lazer 4 do Jardim Novo Ângulo. Projeto de lei 98/2013, de autoria também do Poder Executivo, que dá denominação à Biblioteca MF Armelinda Espúrio da Silva. Projeto de lei 99/2013,
de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão e subvenção à entidade que especifica. Projeto de lei de número 100/2013, de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração na Lei 787, de 27 de dezembro de 1997. Projeto de lei de número 101/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de imóvel que especifica. Projeto de lei de número 102/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 34.114. Projeto de lei 103/2013, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.004.000. Projeto de lei 104/2013, de autoria do vereador Marcos Antônio Panício Mercadão, que permite o exercício de atividade suplementar de comércio dos artigos que especifica em farmácias e drogarias. Projeto de lei número 105/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a instalação de poste de sustentação à rede elétrica nas divisas de lotes. Projeto de lei de número 106/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de veículos adaptados para transportes de pacientes. Projeto de lei número 107/2013, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre as regras para a denominação e alteração de denominação dos bairros e vias e logradouros e próprios municipais. 4, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios dessa matéria acessória. Ofício GP número 1197/2013, datado de 2/7/2013, que comunica o veto total ao autógrafo número 44/2013, referente ao projeto de lei número 38/2013, por entender o contrário ao interesse público. Ofício GP número 1198/2013, datado de 2/7/2013, comunica o veto total do autógrafo número 45/2013, referente ao projeto de lei número 58/2013, por entendê-lo ilegal e inconstitucional. Ofício GP número 1199/2013, datado de 2/7/2013, e comunica o veto total ao autógrafo número 46/2013, referente ao projeto de lei número 59/2013, por entendê-lo inconstitucional. Ofício GP número 1243/2013, datado de 11/7/2013, e comunica o veto total ao autógrafo número 54/2013, referente ao projeto de lei número 21/2013, por entendê-lo inconstitucional. Ofício GP número 1244/2013, datado de 11/7/2013, que comunica o veto total ao autógrafo 57/2013, referente ao projeto de lei número 57/2013, por entendê-lo inconstitucional. Queria só informar para registro na casa que o vereador Valdeci de Jesus, ele está de licença médica e está aqui nas minhas mãos o atestado médico que foi entregue em nome do vereador, que por 5 dias está por licença médica, só para que seja constado nos anais da casa. Item 4, foram apresentadas 94 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que entender necessárias. Passamos ao item 5, é a leitura, discussão e votação de 23 requerimentos e de 2 indicações. Solicito ao segundo secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Valdeci Alves Pereira. Requerimento 616/2013, que requer informações sobre implantação e ligações de rede de esgoto no município. Requerimento 623/2013, que requer informações sobre fornecimento de cesta de Natal aos servidores públicos municipais. Ambos os requerimentos é de autoria do novo vereador Valdeci Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com como estão, os contrários se levante.
Requerimento número 617/2013, que requer informações sobre a falta de ginecologista no PSF do bairro Oeste Húngaro. O requerimento de autoria do nobre vereador Edivaldo Araújo. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com a mesma como estão, os contrários se levante. Aprovado pelos nobres vereadores. Zé, são os seus. R$ 618/2013, que requer informações sobre a fiscalização em possíveis desmanches e abandonos de automóveis nas ruas do município de Hortolândia. Requerimento 619/2013, que requer informações sobre a localização dos pontos de entrega de resíduos sólidos no município de Hortolândia. Requerimento 621/2013, que requer informações sobre limpeza de rua no Jardim Sumarezinho. Todos os requerimentos de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Palavra, vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador Zezé, especificamente pelo requerimento 618, que fala sobre os desmanches e os abandonos de automóveis aqui nas ruas do município de Hortolândia. É visto por alguns aqui que alguns locais, em alguns bairros aqui, têm sido abandonados alguns carros, né, e ficam por dias, quanto lá por meses lá. Não se sabe se tem dono, não se sabe quem é o proprietário. Muitas vezes a gente tem visto também desmanche nas ruas, inclusive, não é só em terrenos, mas nas ruas, podendo causar qualquer tipo de transtorno com os moradores daquela região onde estejam abandonados esses carros, seja lá por causa do perigo da dengue, seja pela violência também, que ali pode estar escondido algum tipo de indivíduo lá que possa causar algum tipo de violência, né? Então, pode contar com o meu voto, vereador Zezé, né, principalmente para esse requerimento, né, que eu possa assinar conjuntamente com Vossa Excelência, né, que eu acho de suma importância esse requerimento aqui. Palavra, vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Zezé, nosso companheiro, pela confecção desse documento, o requerimento 618. E parabenizar também o nobre vereador Zaca, pelas palavras do antecedente. Eu tive, há 15 dias atrás, junto, cobrando do nosso secretário, do Departamento de Trânsito. Segundo informação da Secretaria, nós temos hoje no município 170 veículos abandonados nas ruas. 170 veículos abandonados, trazendo transtorno para a nossa população. E além dos veículos abandonados, nós temos mais o pessoal que trabalha na rua, oficinas, que arruma carro na rua. O cara tem uma portinha lá, mas tem 10 carros na rua para arrumar. Mais outro transtorno também. E aí eu estive vendo que nós já temos um projeto de lei que proíbe os veículos abandonados na rua, que proíbe a oficina trabalhar na rua. E eu estive levando esse projeto de lei até o secretário. E o que me passaram? A dificuldade para recolher esses veículos. Nenhum pátio quer recolher esses veículos, por quê? A nossa lei fala de 90 dias para dispor daquele veículo que for apreendido. Mas a lei nacional de trânsito é 5 anos. Então não pode, enquanto aquele veículo for apreendido, antes de 5 anos você não pode mandar ele embora, fazer leilão, não pode. Então é dificuldade hoje até licitar um pátio no nosso município para essa apreensão. O que é a Secretaria de Postura, nosso município, tá? Reuniram
já estão planejando um projeto de pôr a fiscalização na rua, intimando os proprietários dos veículos. As casas onde o veículo está na frente, vão intimar um a um e dar um prazo para eles retirar o veículo. Se eles não tirar, vai ser multado o proprietário da casa, o dono do veículo. O patrimônio deles que vai levar multa. Então, já estão mexendo, estão trabalhando em cima. Então, o nobre vereador Zezé fez um bom requerimento aí. E aí, como eu já estive correndo atrás dessas informações, eu acredito que aí vai ser uma sugestão para a administração dar uma limpada na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Ei. Continua em discussão. Não havendo oradores, vá à votação. Os vereadores concordam com como estão. Os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. De ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos para tratar de um tema importante que a gente fazer uma discussão, hein? Ninguém nada contra. A sessão está suspensa pelo tempo pedido pelo vereador. E eu queria aproveitar e convidar a secretária de governo, que está no nosso meio, para que pudesse vir conosco também. Senhores vereadores, cada um retomando aí os seus lugares para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos. Vamos retomar os trabalhos então e eu peço ao segundo secretário que dê continuidade à leitura dos requerimentos. Requerimento 620/2013, que requer informações sobre o projeto para abertura de via de trânsito ligando a rua Nelson Pereira Bueno com a rua José Lucas, entre o SESI e a antiga Cerâmica Vila São Francisco. Requerimento 622/2013, que requer informações sobre galerias de contenção das águas no bairro São Camilo. Requerimento 638/2013, que requer constituição de comissão representativa que especifica. Requerimentos 1745/2013, desculpa, é indicação 1745/2013, que indica minuto de projeto de lei que dispõe sobre revogação do inciso 1º do artigo 1º da Lei de 1824, de 15 de março de 2007, que estabelece normas para a concessão de licença para a instalação de postos de abastecimentos de veículos. Todos os requerimentos de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Os requerimentos do vereador Mercadão estão em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes aqui. Gostaria de falar sobre o requerimento 620. Não sei se é de conhecimento aqui dos nobres pares, na Avenida Nelson Pereira Bueno, que liga a rua Nelson Pereira Bueno, que faz a ligação com a Avenida Luiz Camilo de Camargo. Entre a antiga Cerâmica e o SESI, que está funcionando, ali existe uma área pública. E a questão desse requerimento
perguntando ao Poder Executivo se nós não temos condições de estar fazendo uma rua para fazer a ligação com o Parque Ecológico ali na Rua José de Lucas, o Chico Mendes, que estaria também desafogando o trânsito naquela região ali. Porque é uma região, quando você pega o período de pico, lota muito de veículos naquela região. Então seria uma forma de estar desafogando e aquela área é uma área pública. A indicação aqui é sobre a contenção de águas aqui no bairro do São Camilo. Eu estive lá junto com o vereador Nego, fazendo uma visita lá. Até se trata de um companheiro nosso, Ananias, da nossa igreja lá, o Cleiton, sobre a água que vem da Cobrasma. Eu e o Nego estivemos lá dando uma olhada, tive também com a vice-prefeita Renata Belufi lá, e quando chove a água enche dentro da Cobrasma, ela sai e vem para a rua, e as pessoas que moram na rua, na parte de baixo, a água entra na casa. Então, se não for construída uma galeria para conter, aquelas pessoas todo o verão, ou quando forma um tempo de chuva, irão sofrer com isso daí. Então, são 2 requerimentos que é de suma importância, que vai melhorar a vida das pessoas aqui na cidade. Então, coloca a apreciação aí dos nobres companheiros aí. Os requerimentos continuam em discussão, né? Com a palavra o vereador Nego. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, eu também gostaria de estar assinando os requerimentos do vereador Mercadão e parabenizá-lo por todos os requerimentos que ele acabou de redigir para a gente. Eu tive também presente lá na Cobrasma, Mercado, dia te liguei, se não tive como ir, não só a questão daquela galeria, mas em volta de todo o muro da Cobrasma, que agora é Maxo, né? Ali aquele matagal está criando um transtorno terrível para a população. E quando vem a chuvarada ali, está perigoso cair aquele muro. Então já tivemos várias reuniões, várias conversas, até agora não tivemos uma posição daquilo ali. Gostaria de saber se a prefeitura tinha como notificar o responsável pela Maxo, porque a gente só está falando, será que chega até lá? Será que alguém está vendo essa situação, como é que se encontra? Então gostaria de estar assinando esse requerimento em conjunto, tá bom? Os requerimentos continuam em discussão, né? Com a palavra o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora Amida, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador Mercadão por o requerimento que fala também aqui sobre o muro da Maxwell aqui, naquele entorno, que na verdade, né, parece que assim, as empresas vêm, elas trazem os empregos, né, pagam os seus impostos, mas muitas vezes não são cumpridoras das leis, que são as mesmas leis, né, que valem para os nossos moradores aqui, também para os residentes, né. Até esses tempos atrás tive a oportunidade de fazer um abaixo-assinado para que a empresa Magnete Marelli também fizesse o calçamento na parte de cima do Parque dos Pinheiros lá, né? E aí continua a parte de baixo sem fazer, com entulho, e a mesma coisa acontece com a Max lá. É bicho que o nego joga lá, o mato que continua crescendo, os moradores não têm como passar pela calçada, ou seja, a lei serve para eles também. Então, seria interessante também que a prefeitura notificasse também a empresa, para que ela também fosse cumpridora da lei e resolvesse o problema lá no bairro. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres vereadores, queria parabenizar o nobre vereador Mercadão pelo requerimento 622. Esse problema naquele canto do muro da antiga Cobrasma, hoje a Max, ali onde faz divisa com o Jardim Estefânia, com o Jardim São Camilo. Esse é um problema já antigo. Ali foi feita uma mini represa do lado dentro do muro de contenção e depois feito a saída d'água da galeria que desce no Jardim São Camilo. Ali aquela galeria que desce sentido MAB, ela foi uma galeria que ela começou com a tubulação mais fina e ela foi aumentando a tubulação, nas caixas aumentando. O que acontece? Hoje lá, falta de manutenção para o lado da empresa, a água está represando, não está caindo diretamente na galeria, está caindo nos vasos, nos buracos que eles deixaram no muro e está descendo direto na rua.
E essa água ela desce justo para o Jardim Santa Luzia, na rua Juraci Cardelli Lomas, e acaba invadindo 2 casas ali. No mandato passado, eu tive lá com o secretário de obra e de serviço urbano, inclusive com o diretor de obra, o pai do nobre vereador Zaca, o senhor Luiz Mário. Ele teve com a gente lá, olhando o que poderia se fazer interno e externo. E ficou na época lá, pelo Luiz Mário, ele ainda traçou para o secretário lá, falou, isso aqui tem que fazer uma galeria daqui para lá, dividindo certinho, e o secretário comprometeu de fazer, mas deixou a desejar. E aí a hora da gente retomar de novo, mas nós precisamos mesmo cobrar da empresa, que a água sai dentro da empresa. Além desse ponto, nós temos um outro problema bem grave, ali no Jardim Estefânia, na Rua 8, Jardim Estefânia, que o fundo das casas do Estefânia faz divisa com o muro. E do lado dentro do muro empoça a água de chuva. E essa água está descendo para o quintal do pessoal. Então nós temos um problema mais grave do que esse ali para selecionar naquela região. Então gostaria de estar assinando junto com o nobre vereador Mercadão, e se pudesse incluir nesse requerimento, nobre vereador, além desse problema que o senhor ponhou lá, ponhar também atrás da casa da Rua 8 do Jardim Estefânia também, para solucionar aquela contenção de água ali também. Uma parte, vereador. Está à disposição de todos os pares, para o senhor também acrescentar aí essa reivindicação do senhor aí. Muito obrigado a todos. Os requerimentos continuam em discussão? Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovados os requerimentos do vereador Merca. Os requerimentos já teve autorização do autor para os demais vereadores estar assinando. E eu peço à secretaria que faça as anotações da solicitação do vereador Gervásio ao requerimento do vereador Mercadão. Requerimento número 624/2013. Requer informações sobre ronda policial no Jardim Santa Esmeralda. Requerimento número 627/2013. Requer informações sobre venda e uso de linhas com cerol no município de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Meirinha. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovados. Queria pedir a retirada do requerimento número 628/2013 e da indicação número 1754/2013. Foi solicitado pelo autor do requerimento a retirada do requerimento 628/2013. Então eu peço a leitura dos demais requerimentos. Foi solicitada a retirada do 128. Requerimento 625/2013, que requer informações sobre academias ao ar livre adaptadas para deficientes físicos. Requerimento 629, que requer informações sobre a implantação da ouvidoria da saúde. Requerimento 630, que requer informações sobre atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais nas escolas do município. Todos os requerimentos de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. São. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, muito boa tarde a todos. Quero falar um pouquinho sobre o requerimento número 625/2013, que pede que as academias ao ar livre sejam adaptadas para deficientes físicos. O porquê desse requerimento? A inclusão ela deve chegar para todos, inclusive as pessoas que mais precisam. Inclusão social para deficientes físicos não significa só rampas de acesso. Significa mais do que isso. Elas estarem inseridas nas mesmas atividades que uma pessoa que não tem a necessidade especial tem.
Então, eu quero pedir ao nobre prefeito, né, que as próximas academias elas sejam totalmente adaptadas. Eu sei que algumas outras já foram, mas que elas sejam adaptadas para o cadeirante, para as pessoas que não possam enxergar, né, para que a inclusão ela possa ser de forma total. Existem alguns programas, principalmente do governo do Estado, do governo federal, através da Secretaria de Políticas Públicas de Direitos das Pessoas com Deficiência. Essas duas secretarias, a nacional e a estadual, elas visam garantir esse tipo de oportunidade. Então, eu peço para que seja incluído nos próximos projetos essa questão do deficiente físico. Um outro projeto, outro requerimento, é o número 629/2013, que quer informações sobre implantação da ouvidoria da saúde. Por que nós estamos pedindo a implantação exclusiva da saúde? Porque a saúde ela tem algumas demandas muito urgentes e elas precisam ser relatadas mais rapidamente. Em conversa com a Secretaria de Saúde, eu fui informado que isso já é uma deliberação do Conselho de Saúde. No entanto, nós não vemos essa ouvidoria funcionar, né, adequadamente. Então, eu faço algumas perguntas. Como está o processo de implantação da ouvidoria da saúde e se existe uma previsão do início desses trabalhos? Outro requerimento, que também vem de encontro com as necessidades dos deficientes físicos, requer informações sobre o atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais, nas escolas do município. Aqui vai entrar também a questão da deficiência intelectual. Nós sabemos que a LDB tem uma série de diretrizes para o cuidado com essa criança. E nós, no município, temos que procurar fugir um pouco da institucionalização dos deficientes. Eles têm que estar inseridos junto na escola regular. E nesse documento eu pergunto quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo município para que essas crianças elas possam estar incluídas nos programas de forma que elas não tenham prejuízo ao atendimento. Então, senhor presidente, são esses requerimentos. Quero contar com o apoio de todos os colegas. Continua a discussão. A palavra ao vereador Ananias. Boa tarde, senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores. Quero apenas fazer uma menção com relação ao requerimento do nobre vereador Regis, parabenizá-lo pela propositura. Entendo que a questão das pessoas com deficiência é um assunto extremamente presente, tem que ser realmente discutido, debatido, formalizado políticas que vão ao encontro da necessidade dessas pessoas. Então, faço uso da palavra apenas para parabenizá-lo. E tenho percebido que as proposituras de Vossa Excelência vai mesmo ao encontro daquilo que é necessário para a formação de uma sociedade justa, fraterna, solidária, uma sociedade, no mínimo, com mais justiça social. Parabéns, conto com o meu apoio para a aprovação desse requerimento e gostaria, inclusive, de assinar junto com Vossa Excelência, se assim Vossa Senhoria nos permitir. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai votar. Vai falar, vereador? Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os vereadores. 626/2013. Requer informações sobre o plano de expansão e melhoria da iluminação pública do município de Hortolândia, relativas à passarela que liga o Jardim Santa Rita ao Jardim Amanda. Requerimento é da autoria do nobre vereador Adailton Sá. Está em discussão. Com a palavra o autor. Ailton vai usar? O vereador Ananias tinha solicitado a assinatura conjunta. Vossa Excelência autorizou? Autorizado. Solicita a secretaria que passe o requerimento do vereador Regis para o vereador Ananias, por favor. Com a palavra, vereadora Adailton. Funcionou. Senhor presidente, aproveitar o momento, nossa amiga e vereadora Mida tem cobrado esses microfones estão dando muito trabalho, ela tem cobrado aqueles minhocões
Aproveitar o momento e trocar logo isso aqui, está dando trabalho para a gente, né, presidente? Senhor presidente, nobres pares, para mim é motivo de felicidade, de alegria, depois de um recesso, estarmos aqui para discutirmos questões de interesse da nossa municipalidade em favor aí de alguns trechos da nossa cidade. Quero me ater aqui a esse requerimento, 626, que requer informações sobre a iluminação pública da nossa cidade. Nós sabemos que o nosso prefeito tem feito bastante situações com relação à iluminação a favor da comunidade, mas ali no Jardim Santa Rita, ligando ao Jardim Amanda, existe lá uma passarela, obra do governo do estado, que já foi colocada iluminação. O fato é que as lâmpadas foram ali queimadas, e aí eu tive no nosso gabinete algumas pessoas reclamando, reivindicando melhorias ali, que antigamente havia muito atropelamentos, por falta da situação da passarela. Hoje nós temos a passarela, mas a iluminação dificulta o trânsito, impossibilita ali, as pessoas ficam com medo, por falta de segurança, de estar transitando por cima, e podemos ter risco ali. O mais difícil foi feito. Hoje o que falta é lâmpadas. E aí nós queremos saber de quem é a manutenção, de quem é a responsabilidade, se é da MTU, se é do governo do estado, se foi repassado para a municipalidade ou não, né? Ou se já está para a responsabilidade da manutenção para a nossa prefeitura. E aí nós queremos saber de quem é a responsabilidade e pedir para o prefeito, independente da responsabilidade, se existe a possibilidade de colocar ali algumas lâmpadas para servir aquela população que também é da nossa cidade. Então, gostaria aqui do apoio dos vereadores para que seja aprovado esse requerimento e aí seja também feita por parte da administração a solução do problema. Muito obrigado. Presidente, não esqueça não, viu? Troca isso aí, coloca o minhocão que a Mida e eu vou ficar muito feliz. Obrigado. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. 631/2013, que requer informações sobre a implantação de academia ao ar livre no bairro Chácaras Recreio Alvorada. Esse requerimento é autoria da nova vereadora Clemilda Amida. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 623/2013. Requer informações sobre a área pública localizada entre Rua Pádua e Rua Treviso, no Jardim Residencial Firenze. Requerimento número 633/2013. Requer informações sobre a constituição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Requerimento número 634/2013. Requer informações sobre a constituição do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental do município, Condepaia. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento Questão de 630. ordem, senhor presidente. Sim, nobre Solicito a vereador. Vossa Excelência, antes da leitura, inclusive, para retirar o requerimento 636. Sim, a pedido do autor, solicita a retirada. Os vereadores... Está em discussão. Os que concordam com o pedido de retirada permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de retirada pelo autor. 635/2013, que requer informações sobre as calçadas do CIF bairro Jardim Santa Clara do Lago. Requerimento de autoria do nobre vereador Ananias Barbosa. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, a propositura deste requerimento, questionando o Poder Executivo com relação à passagem de pedestre lá do CIF Santa Clara, é em razão de algumas solicitações que chegou no gabinete do vereador que aqui fala, mas eu tive pessoalmente lá, inclusive fotografei
alguns demandas. Tem uma árvore que foi podada, cortada, e o tronco dela ainda permanece com uns 30, 40 centímetros de altura, mais ou menos. Uma situação complexa, porque dificulta a visão, a visibilidade dificulta, e, ao mesmo tempo, é uma altura suficiente para tombos, para queda, e tem acontecido exatamente isso naquele local ali. E aproveito também a oportunidade, já que estamos falando com relação às passagens de pedestres, às calçadas, que não se limita apenas ao CIF Santa Clara, né? A gente tem percebido que a falta da calçada, a falta de pavimentação, de manutenção nas calçadas dos próprios públicos municipais e também os estaduais, alguns estaduais, inclusive, sem a calçada, né? Como a escola estadual lá do Parque do Horto, que a municipalidade pudesse, de certa forma, criar uma comissão lá dentro da Secretaria de Serviços Urbanos ou Obras, não sei exatamente qual, que teria essa responsabilidade, para fazer um estudo amplo na cidade toda com relação à passagem de pedestre. Hoje mesmo, nessa sessão, já foi citado com relação aos veículos que ocupam espaço, né, tanto de quem está transitando com carro, quanto dos pedestres, mas a questão dos pedestres é bastante grave, trata ali, inclusive, de uma unidade de saúde, ocorrências que aconteceu em razão da falta de manutenção na calçada do CIF Santa Clara, foi levado para dentro da unidade de Santa Clara. Então, que o Poder Público Municipal possa, além de responder esse requerimento, se Vossas Excelências concordarem e aprovarem, que pudesse ser feito também, aí a título de sugestão, um estudo com relação a todas as passagens de pedestre do nosso município, que é também de responsabilidade única e exclusiva do Poder Público local. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, gostaria de consultar o autor, se eu poderia assinar junto com ele. Vereador Ananias. Está concedido. Solicito à secretaria que passe ao vereador Regis. Requerimento 637. Requerimento número 637/2013. Requer informações sobre o ofício GP número 164/2013. Requerimento de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Está em discussão. Uma palavra ao autor. Ainda bem que não foi Zacarias, né, vereador? Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, esse requerimento trata do ofício do gabinete, que é uma resposta do número 164, que fala sobre a iluminação do Parque Chico Mendes. Na verdade, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz logo nas primeiras sessões, né, e uma das respostas seria de que a iluminação, né, seria refeita toda, logo no primeiro semestre. Não foi feita. A gente entende que a secretaria tem várias demandas, né, que ainda, por muitas vezes, a Secretaria de Serviços Urbanos acaba tendo que também trabalhar como Secretaria de Obras, porque a demanda na cidade é muito grande, né, mas nós temos um parque lá que é frequentado por muitas pessoas, né. A gente tem a oportunidade de fazer caminhada, né, quando consegue, quando o joelho deixa, e aí, quando vai lá, muitos moradores lá reclamam, né, porque a iluminação está deficitária lá. Infelizmente, pessoas que não são do bem vão lá na iluminação que é feita por baixo, pela terra, eles amarram numa moto e levam toda a fiação embora. Por que é feita isso? Para que eles possam acabar fazendo uso de drogas ou até venda, se for o caso lá. Por isso que a gente pede tanto a questão da iluminação, né, que inclusive não seja só refeita aquela que está ali, mas ampliada inclusive a iluminação do Parque Chico Mendes, para que a gente possa realmente usufruir daquele parque. Muitas pessoas voltam de Campinas e aí quer fazer a sua atividade física lá, quer dar o seu passeio no parque, e aí já está escuro, mas aí eles não conseguem porque a iluminação está deficitária. Por isso que a gente pede, mais uma vez, para que a prefeitura olhe com muito carinho para o nosso parque e que seja refeita essa iluminação. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Passamos agora para o item número 6, leitura, discussão e votação de 9 moções. Informando que tem 4 vereadores que fizeram moções
com o mesmo direcionamento, elas serão citadas, mas vai sair um ofício citando as duas moções que foram feitas, mas sai um documento só da casa, ok? Mas com as duas citações dos dois vereadores que apresentaram. Quem começa? Moção 145/2013 é uma moção de apelo ao governador Geraldo Alckmin para disponibilizar mais viaturas e policiais militares para atuarem no município de Hortolândia. Essa moção é de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Uma palavra, vereador Nego. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, a Anísia até brincou ali, mas a moção nossa é uma moção que é lembrar novamente o governador que realmente essa cidade nossa, não sei se a região dos vereadores tá, vamos dizer assim, precária igual a nossa região. A gente acaba de ver, em 20 dias no meu bairro, roubaram mais de 10 carros em 20 dias. E a pessoa chega armada, 6 horas da tarde, 5 horas da manhã, você já não tem... Você sai do trabalho e fica dentro da sua própria casa. O cara acaba de abrir o açougue lá, já foi visitado pelos bandidos. O cara abriu um depósito pequenininho, já foi 3, 4 vezes. O outro abriu um bar, em um mês, foi 4 vezes em um mês. Gente, eu não vejo a viatura passar no bairro para intimidar um pouco o pessoal, fica debaixo da árvore, fazendo o trabalho que ele tem que fazer, que eu não preciso falar aqui. Mas, pelo amor de Deus, se não vier mais viatura para a cidade de Hortolândia, se não vier mais policiais para a cidade de Hortolândia, não sei se o bairro de vocês estão assim, a região de vocês estão assim, mas é muito furto, muito roubo, é demais, gente. Eu não sei se todos vão abrir um boletim de ocorrência, porque quanto mais boletim abre, o pessoal analisa pelos boletins que são abertos. Quando você faz uma análise, será que não tem ninguém faz reclamação? Quer dizer, a cidade está tranquila. Pois não, à vontade. Inclusive, para complementar o seu raciocínio, na sexta-feira retrasada, eu também, minha família foi vítima de assalto. Levaram o carro no Remanso Campineiro, e já é a 3ª vez, no mesmo local. Então, a gente percebe que não está melhorando, né? Obrigado, Regi. Recentemente, agora, um assessor aqui da Câmara foi pego na casa dele com a mulher dele, o ladrão puxando o cabelo da mulher, querendo isso, querendo aquilo, ameaçando todo mundo, e o cara num desespero terrível, gente. Então, não é só a região ali do Nova Hortolândia, São Jorge, Carmo Cristina. Acho que a cidade toda é muito furto, muito roubo. E é a luz do dia agora, ninguém está vindo mais à noite, não é a luz do dia. Uma parte, não, pai. Pois não, senador. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo documento, mas já visto que nós temos viatura na cidade. O problema é quando quebra, fica 5, 6 meses para ser arrumada a viatura. Jardim Amanda, lá, que é a 3ª companhia, 4ª companhia, tem 8 viaturas baixadas, 8 viaturas quebradas, só tem 2 para a cidade inteira. Então, assim, não falta viatura, falta assim, competência das autoridades ter orçamento para arrumar as viaturas que aí estão quebradas. Era isso. Obrigado. A gente ouve os amigos por aí, a gente ouve até uma piadinha. Fala assim, ó, nego, eu já deixo 1.500 todo mês do meu pagamento, que é para os caras virem me levar, porque se eu não deixar, os caras matam nós. Então, agora os caras estão tirando um pouquinho do salário, o trabalhador está tirando um pouquinho do salário para deixar para os ladrões. Chegar na casa, não tiver nada, está lascado. Então, gente, fiz essa moção, se alguém puder assinar com a gente por fortalecer aí, está à disposição, viu? Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com a como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Moção 146/2013 é uma moção de parabenização a toda a delegação dos atletas hortolandenses pela participação nos 57º Jogos Regionais de Itatiba. A moção 152/2013 também é de congratulação à delegação de Hortolândia pelas conquistas no 57º Jogos Regionais de Itatiba. As moções são de Marcos Antônio Panício Mercadão e o vereador Regis. Está em discussão. A palavra o autor. Presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, todos os presentes aqui, essa moção é parabenizando todos os esforços, não só dos atletas, todos os funcionários
que se dedicaram para o 57º Jogos Regionais na cidade de Atibaia. Desde que Hortolândia ela subiu para a primeira divisão em 2009, ela sempre se manteve. Mas esse ano a colocação foi um pouco melhor, graças ao trabalho do nosso prefeito, pelo investimento que vem sendo feito no esporte, por todo o funcionalismo, pelo secretário. E isso mostra que o esporte também é uma ferramenta de inclusão. O esporte é uma ferramenta que nós conseguimos tirar os jovens, os adolescentes e adultos também. Ele se torna também na parte de saúde também, dando atividade física. Então, gostaria mesmo que todos os companheiros aqui, como o vereador Regis também, uma moção também, a gente fizesse em nome dessa casa, mandasse uma moção que todos assinassem e que chegasse à mão deles, porque essa casa sabe do trabalho que é feito na área de esporte, do crescimento na área de esportes. Sabemos que na cidade de Hortolândia, em 1994, quando a Hortolândia participou do primeiro Jogos Regionais, foi com uma delegação, não foi de 80 pessoas, foi na cidade de Indaiatuba. Ficamos em 34º na época lá, e com isso mostra a evolução da cidade na área de esporte. Nós não tínhamos espaços para treinar, nós não tínhamos áreas esportivas, não tínhamos quadra coberta em escola. Hoje nós temos o ginásio Vitor Savala, o prefeito Meira anunciou e já teve início da obra do centro de lutas, ali que está sendo construído na região do Vila Real, no qual, na época, eu como secretário, nós fomos a Brasília com o ex-prefeito Ângelo Perugini buscar recursos para a construção desse centro de especialidades em artes marciais. Também, ontem, conversando com o vereador Edmilson Uzaca, também sobre a cobertura e aquecimento da piscina, foi mencionado na reunião de vereadores lá com o prefeito. Então, a cidade vem crescendo na área esportiva. Nós temos que crescer em todas as áreas, mas não podemos esquecer da área de esporte, que ela também é uma ferramenta de inclusão para os cidadãos, para os nossos cidadãos. Vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Rez, o vereador Mercadão. Também estava protocolando uma moção igual, né, semelhante, né, mas a própria secretaria já tinha me informado que já havia essas duas moções. É importante que essa casa demonstre também, né, o apreço que tem, a luta que vem fazendo junto, né, aos atletas. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa, né, junto ao site dos 57º Jogos Regionais. Né, a gente teve a oportunidade de participar com 24 modalidades lá, sendo 2 delas de atletas PCD e natação PCD, que é portadores de deficiência. Né, ficamos em 3º lugar, com 186 pontos, uma delegação de 430 pessoas, né, na primeira divisão, sendo 10 participantes. Tivemos a oportunidade de ter medalha de ouro por equipe na ginástica artística feminina, no taekwondo feminino e no tênis de campo masculino. Isso no geral, porque na individual nós conseguimos, na ginástica artística, o atletismo PCD, no mountain bike, no taekwondo, na natação PCD também. Na medalha de prata por equipe, tivemos a oportunidade de ter o basquete masculino, ganhando a prata, damas, ginástica artística masculino, o tênis de campo feminino. E nas categorias individuais, na ginástica artística, na capoeira, atletismo PCD, taekwondo e natação PCD. E medalhas de bronze por equipe no vôlei feminino, no biribol, no tênis de mesa masculino. E nas individuais, na ginástica artística, tênis de mesa, atletismo PCD, no taekwondo, natação PCD e judô. No total tivemos um total de 28 medalhas de ouro, 30 de prata, 17 de bronze, totalizando 75 medalhas. Como já foi dito aqui pelo nobre vereador, no primeiro Jogos Regionais que nós participamos em 94 na cidade de Indaiatuba, ficamos em 34º lugar. Em 2009 fomos campeões da 2ª divisão, quando houve a divisão, né? E aí numa gama de 10 cidades já ocupamos o 3º lugar. Isso mostra
investimento, seriedade, né, mostra dedicação tanto dos atletas, dos professores, dos técnicos, dos funcionários. Fomos lá com uma delegação de 23 profissionais, né, que se dedicaram por 15 dias lá na cidade de Itatiba, né, para que o esporte possa cada vez melhor ser representado, mesmo aqueles que não conseguiram medalha. Foram lá e representaram com muito amor a nossa cidade, que é isso que a gente precisa, amor à nossa cidade naquilo que faz. Nós sabemos que ainda aqueles que praticam esporte de alto nível, né, ainda é uma gama muito pequena, mesmo ainda com todo esse incentivo, né, mesmo com todo o investimento que vem sendo feito. Por isso, né, que eu gostaria muito de assinar essas moções com Vossas Excelências, para que a gente possa cada vez mais incentivar os nossos jovens, os nossos atletas, para que pratiquem o esporte, que é uma ferramenta de inclusão, como disse o vereador, é uma ferramenta para que a gente possa praticar saúde, para que os nossos jovens estejam inseridos, seja na prática esportiva, e aí agora também pode ser na prática cultural, onde eles estejam praticando alguma atividade longe das drogas. Mais algumas vezes eu passei por aqui falando, e o vereador John Leno também, que eu já vi, falando no requerimento sobre a questão das drogas, e o esporte, ele é uma forma que a gente tem de combater esse tipo de atitude, né, porque quando a gente não assume esse papel, quando o Estado não assume esse papel, o traficante vai lá e assume. Então, o esporte, né, pode ser que a gente consiga, dentre esses atletas, oxalá que tenha algum atleta que vá lá participar das Olimpíadas, mas se a gente tiver a oportunidade de colocar grandes cidadãos na nossa cidade, nós já teremos cumprido o nosso papel. Por isso, eu dou os parabéns para os novos vereadores e espero que essa casa aprove essa moção, que eu tenho certeza que fará, e sempre dê o incentivo necessário para o esporte. Continua a discussão. A palavra ao vereador Regis. Senhor presidente, nobres pares, queria cumprimentar o vereador Mercadão e o vereador Zaca. Dizer também que, apesar da forma física não aparecer hoje, já fui atleta já. Já representei Hortolândia 3 vezes consecutivas nos Jogos Regionais e sei da importância desse tipo de competição. Aproxima as pessoas, põe Hortolândia em evidência e com o resultado que foi maravilhoso. Isso é a prova de um trabalho que vem dando certo aí ao longo das gestões e parabenizar todos os atletas, né, que concorreram de forma aí com muita garra a representar a nossa cidade, né? Tivemos conhecimento que a maioria dos atletas realmente são da cidade de Hortolândia, então é a nossa cidade formando atletas, né, atraindo talentos, essa capacidade que a cidade tem que ter, de trazer o que é melhor para ela, para a gente estar sempre em evidência, seja em qual ramo for. Agradeço aí ao vereador Mercadão também, parabenizo, junto com o vereador Zaca. Continua a discussão? Não havendo vereador... Presidente, Oi? desculpa, o vereador Mercadão comentou, não sei se vai haver a possibilidade de estar fazendo um documento, todos os vereadores estão assinando, parabenizando toda a equipe, a questão da secretaria também. Se não passar isso, eu posso assinar junto com os vereadores? É a moção. A moção, ela tem esse papel. Fizesse uma da Câmara, todos os vereadores assinando. O pedido do vereador, para que ele possa valer, assim, tem que tirar as duas moções e fazer uma outra moção com o nome de todos os vereadores. Nós podíamos, vai sair um documento só, ofício daqui. Nós podemos pegar as duas moções, todos os vereadores assinam, também estaria contemplado. Não poderia ser? Porque senão nós vamos ter que cancelar as duas moções e fazer uma outra moção. Então, assim, poderíamos fazer um ofício, vai ser um ofício único, só que aí todos os vereadores assinam as duas moções, que tem duas moções. Eu vou pedir para a secretaria encaminhar, e aí todo mundo assina todas, e nós encaminhamos no ofício único. Atende? Perfeito. Moção número 147, vereador Regis. Moção número 147/2013, de congratulações ao dia do advogado. Moção número 148/2013, de congratulações à comemoração ao Dia dos Pais. Moção número 149/2013, de congratulações à comemoração do Dia do Padre. As moções são de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, do Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com isso como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores.
151/2013 é uma moção de congratulações aos funcionários da Rede de Saúde de Hortolândia envolvidos na realização da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa moção de autoria do novo vereador Adailton Sá. Está em discussão. A palavra ao vereador Adailton Sá. Senhor presidente, nobres pares, essa moção de número 151, ela é bastante profunda por tratar-se do que nós, pais, especialmente as mães, mais zela e tem o desejo, né, de ter e criar, que são seus filhos. E isso é uma dádiva de Deus, né? Deus é maravilhoso quando fez o homem e a mulher. E em seguida deu oportunidade às mulheres de terem filhos para manter e continuar aquilo que Deus mais fez com prazer, que foi o homem à sua semelhança. E nós sabemos da importância para as mães, para os pais dos filhos, e a importância para a comunidade, para o mundo. E para que uma criança seja bem nutrida e para que ela tenha imunidade, há necessidade do aleitamento materno. Segundo os especialistas, as crianças deveriam ter 2 anos aí de amamentação para que ela não tenha dificuldades no futuro, na questão óssea, na questão da inteligência, em todos os aspectos. Mas, por obrigatoriedade, as mães deveriam e devem dar o leite aos seus filhos até os 6 meses de idade. Algumas conseguem fazer, outras têm dificuldades. E nossa cidade tem feito uma campanha junto às mães, conscientizando aquelas que têm muito leite, através do corpo da administração na saúde, que vem fazendo um belíssimo trabalho, orientando especialmente ali no Jardim Amanda 170 gestantes. E, além disso, de complementar o banco de leite. Isso é referência, o Brasil é referência no mundo, como o país mais organizado nessas questões de banco de leite. Mas aqui eu quero, através dessa moção, parabenizar as mães que procuram ajudar essa questão do banco de leite, as mães que possuem bastante leite, que possam estar aí contribuindo com a prefeitura, para que aquelas mães que não tenham essa condição, possam ter a condição de nutrir seus filhos, especialmente parabenizar de novo toda a equipe ali da unidade do Jardim Amanda 2, que fez um belíssimo trabalho, minha assessoria esteve lá acompanhando. Quero parabenizá-los também por estar sempre atento e colaborando para o crescimento da nossa cidade. Sem os nossos assessores, era impossível nós trabalharmos aqui. Então, eu gostaria aqui de pedir o apoio a todos os vereadores para que aprove esta moção e que, nesta semana, do dia 1 ao dia 8 de agosto, que é a semana que destaca-se o dever, né, de todas as mães de estar conscientizando para que continue fazendo esse trabalho, para que as nossas crianças tenham imunidade e tenham
uma vida saudável e melhor. Então, quero parabenizar o prefeito, o secretário de Saúde e todos os especialistas, todos os funcionários envolvidos nessa luta, nessa campanha de orientação, né, e fortalecimento do banco de aleitamento materno na nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os vereadores. De ordem, senhor presidente. Sim, nobre par. A moção 150 da JMJ minha não foi lida. Vai ser lida agora. Tá? Tem uma moção também igual do vereador Cleuser, João Lennon, e aí, por você ter que juntá-las no mesmo assunto, elas estão colocadas aqui agora. São as próximas. Quem vai ler? Vereadores José Nazareno Gomes e vereador Cleuser Marques. Moção número 150/2013, de congratulação à Jornada Mundial da Juventude. Essa é a moção número 150/2013. E essa é a moção 153/2013, é de congratulação à 28ª Jornada Mundial da Juventude, do vereador Cleuser Marques. Aqui o procedimento é o mesmo. São 2 documentos, sai um ofício só da casa, vai os 2 documentos juntos, e os pares que porventura quiserem assinar conjuntamente, assinam as 2 moções para ser uma posição oficial da casa. Já sai como posição oficial da casa, né? Porque a moção, diferente do requerimento, quando aprovada pela casa, mesmo não assinada por todos os vereadores, ela é já uma posição de toda a Câmara Municipal. Então, ela vai como documento da nossa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Eu gostaria de assinar essas moções, uma vez em que a Jornada Mundial, a nossa cidade participou. Tivemos aqui vários estrangeiros, a juventude animada nos bairros. Foi lindo os argentinos aqui no nossa cidade, fazendo esse trabalho maravilhoso que é de evangelização. Então, assim, quero assinar e ter orgulho de ter visita estrangeira na nossa cidade, servindo a Deus. Certo, nobre vereador. Está em discussão as moções. A palavra ao vereador John. Senhor presidente, nobre vereadora, senhores vereadores, depois de um período de recesso, venho à tribuna, quero parabenizar aí o vereador Zezé, nosso presidente do PT, por conta aqui da moção número 150, e também fazer a citação da minha moção aqui, a moção 153. Como bem disse o nosso vereador Edivan, Ceará, nós recebemos em nossa cidade não só os argentinos, como os italianos. Foram 2 delegações, a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém receberam os italianos e a Santa Luzia receberam os argentinos. Após isso, a gente denomina de pré-jornada mundial da juventude, que antecede a jornada. E após, fomos ao Rio de Janeiro, onde a jornada ocorreu do dia 20 de julho ao dia 28. E lá estiveram presentes 178 países, 3,5 milhões de pessoas. Nós só perdemos para Manilha, nas Filipinas. E a jornada, ela teve esse ano como advento, inclusive no Brasil, a campanha da fraternidade também mencionou a juventude. Juventude essa aí que estava meio esquecida e que agora voltou com os ânimos aquecidos. E trouxemos, e também houve aqui no Brasil, a presença do Papa, que trouxe uma mensagem de carinho, de apoio e de parabenização aqui ao nosso país. Foi muito bem recebido. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, houve a inauguração de um hospital, o Hospital São Francisco, com 80 leitos. Houve algumas deliberações. A cidade ganhou com isso, o país ganhou com isso. Esse é o ano da juventude. De modo que eu quero aqui, então, congratular as paróquias, a Igreja Católica Ecumênica aqui no Brasil e no mundo, e dizer que foi um evento fantástico, abençoado, maravilhoso, e que eu estive lá com 2 padres e 34 pessoas, mas de Hortolândia foram 200 pessoas aqui presentes neste evento. Então, mais uma vez, parabéns às paróquias, parabéns a todos, ao vereador Zezé, vereador Edivan, pela acolhida aqui aos nossos jovens aqui no Brasil. Continua a discussão. Vereador Zé, o vereador Regis me falou que o vereador Mercadão tinha pedido antes que você. Vereador Mercadão.
Boa tarde, presidente, novos vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes. Parabenizar o vereador Zezé, vereador John Leno, vereador Ceará, aos dois pela moção. E só salientar mesmo, nós recebemos peregrinos argentinos e italianos. Tive o prazer de acompanhar o vereador John Leno, junto com o padre Ivo e o padre Caio, no gabinete do nosso prefeito Antônio Meira, que recebeu os peregrinos aqui, no qual eles vinham também pelo motivo da fé, pela Jornada Mundial, mas também fizeram muitas perguntas sobre a cidade de Hortolândia, pegaram muitas informações, fizeram algumas comparações com a Argentina, né? Mas os 3,5 milhões de jovens que estavam no Rio de Janeiro, conforme o vereador Zezé, nós tínhamos o nosso representante aqui da Câmara Municipal, né? O vereador John Leno, esteve lá presente. Mas o que é o mais importante foi a mensagem que o Papa deixou aqui para nós, né? Para o povo brasileiro, para os jovens brasileiros. Principalmente a humildade, né? Acho que a humildade ela cabe em qualquer lugar. No nosso local de trabalho, ela cabe na nossa família, com os nossos amigos na rua. Humildade não é só ter a sabedoria, ter os dons que Deus dá para a pessoa para desenvolver seu trabalho. Mas a humildade é o que ela vai plantar. O que ela planta com humildade, ela vai colher. E é preciso que renunciemos a qualquer tipo de orgulho que passemos para encontrar no próximo o sentido da vida. Porque é no próximo. Com humildade, sem humildade, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, essa foi uma das mensagens. Eu, como cristão, eu entendi que o Papa passou para nós. Não temos, como cristão, ter cara de luto. Ter cara de luto não, nós temos que ter alegria. Porque Deus está sempre presente com nós. Então, a vinda do Papa foi importante pela mensagem que ele deixou aqui para nós. Porque a mensagem que ele deixou para o mundo, pelo fortalecimento da Igreja Católica, por tudo isso. Então, gostaria de assinar junto com os vereadores aí, pela a moção aí que foi apresentada, e que para nós foi um marco, principalmente para nós cristãos católicos, que nós sabemos da importância da vinda do Papa, e sabendo que o Papa é argentino, mas Deus é tão bondoso e sabe agir de umas formas, que colocou um Papa argentino. Nós queríamos tanto um brasileiro, mas foi um argentino. Mas tão humilde quanto o nosso povo brasileiro. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Zezé. Senhor presidente, nobres pares, né? Bom retorno aí após esses dias aí que nós tivemos de recesso. E eu quero desejar a todos aí daqui esse segundo semestre aqui, bastante discussão, bastante paz, né? E é isso que o Papa veio ao Brasil pregando, bastante paz. Teve uma coisa que me tocou muito, e com certeza todos os brasileiros, independente de sua religião, foi a fé. A fé de todos os brasileiros. Isso é uma coisa impressionante, né, de todas as religiões. A fé é uma coisa impressionante, aonde todo mundo ficou atento para ver o que o Papa ia dizer. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção. O Papa é simples demais, humilde demais, e pregou tudo isso para nós. A gente tem que ser simples, humilde, e dessa forma que a gente conduziu tudo isso, quero parabenizar todas as paróquias aqui que recebeu, que acolheu, as famílias que acolheram aqui os estrangeiros em suas casas. Foi uma coisa maravilhosa, onde eu tive a oportunidade na minha paróquia de acompanhar tudo isso. O vereador John Leno, no qual eu me senti representado, vereador, me senti representado aí pela sua ida até o Rio de Janeiro, que eu não pude ir. E, com certeza, o nobre vereador fez um trabalho excelente desse acompanhamento. Sim, nobre.
O vereador Zezé também, e dizer, vereador, parabenizá-lo pela moção, e dizer que o evento no Rio de Janeiro ele foi coberto pela CNBB. Por exemplo, cada peregrino que estava lá, até para esclarecer melhor a população, de que foi pago por nós. Por exemplo, eu gastei R$540 na inscrição. Então, todas as pessoas que foram lá pagaram para estarem presentes. E aqui na nossa cidade, na vereadora, as famílias acolheram gratuitamente. Então, era só para fazer esse registro e parabenizá-lo mais uma vez. Muito obrigado pela parte aí, com certeza contribuiu para que a gente possa fazer essa discussão sempre em falar das coisas boas que fazemos na nossa cidade. O vereador fez isso na nossa cidade, vem fazendo isso na nossa cidade, aí diante das paróquias, e eu tive a oportunidade de estar acompanhando, e dizer que os estrangeiros que tiveram na nossa cidade, senhor presidente, eles fizeram aí um tour pela nossa cidade, conhecendo a parte cultural da nossa cidade, conhecendo a nossa cidade, vendo tantas obras que tem na nossa cidade, a diferença, fazendo uma comparação com a cidade deles, com o país deles, com a nossa cidade, vendo a forma que a gente conduz tudo isso. Eu, sinceridade, eu me emocionei em estar recebendo todos aqueles estrangeiros na nossa cidade, e ver a forma que todo mundo acolheu esse povo maravilhoso, esse povo de Deus, que com certeza se juntou no Rio de Janeiro, e foi uma coisa fantástica. Vou até usar uma frase aqui do nosso ex-presidente, jamais visto na história desse país. Então, eu encerro a minha fala parabenizando Vossa Excelência, no qual eu me senti representado no Rio de Janeiro, e com certeza todas as paróquias também. Meu muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam, pelo menos como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre par. Gostaria que fosse constado os autores para que a gente possa assinar conjuntamente. À disposição, já foi colocado, né? Está à disposição de todos os vereadores. Solicito a secretaria que encaminhe. Eu só quero aproveitar para, antes da gente discutir a continuidade ou não, o vereador Ananias me passou agora aqui a informação do gabinete da Secretaria de Defesa da Cidadania. Encontra-se aberto na Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania a concorrência pública número 6/13, processo SJDC número 001198/12, para fins de contratação da empresa para execução de obras de construção do Fórum de Hortolândia. A data da sessão pública será no dia 16/9/2013, às 9h30, no pátio do colégio. Aí dá todas as orientações demais para quem queira participar e queira fazer. Ele pediu para a gente externar e informar isso e ficar registrado nos anais dessa casa, de que já está aberto a concorrência pública que vai construir, vai culminar com a construção do nosso fórum. Nós encerramos com isso... Tem o quê? Não, é o último documento. Nós vamos para o nosso regime, Questão de ordem, senhor presidente. Sim, não, vereador. Gostaria que o senhor consultasse a plenária para que nós não fizéssemos um intervalo regimental de 15 minutos, nós desse seguimento à nossa sessão. Ok. Podemos... Os vereadores... Está em discussão o encaminhamento do vereador Gervásio. Os vereadores que concordam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Nós entramos então saímos do expediente e vamos para a ordem do dia. Antes de fazermos a chamada, eu queria... Eu tive na sala de reuniões agora há pouco uma ação e pelo jeito ela teve marcas. Eu queria aqui publicamente pedir perdão ao vereador Mercadão. Me parece que nós estávamos ali numa reunião e o Mercadão falava com o Meirinha e eu, de maneira incisiva, pedi para que pudessem me ouvir. E penso que o vereador Mercadão ficou chateado com isso, porque nem solicitando a palavra ele está só levantando a mão. Então, o vereador Mercadão foi lá dentro, mas fica registrado. Eu queria aqui pedir perdão publicamente a Vossa Excelência, se Vossa Excelência se sentiu ofendido.
Eu prometo que, a partir de agora, toda vez que eu estiver falando, mesmo que conversas não me permitam falar, eu vou baixar o tom da voz, vou falar baixo, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, tudo bem, mas não vou mais indagar nenhum tipo de interrupção, porque não quero causar nenhum tipo de ofensa, ou mágoa, ou sentimento, e penso eu que não deva ser esse a tratativa entre a gente. Então, assim, me perdoe, eu quero fazer publicamente, porque o ditado de quem bate esquece. Então, antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir perdão publicamente a Vossa Excelência. As pessoas não estavam sabendo, vão saber agora, porque eu não quero que isso fique entre a gente como sendo um obstáculo na minha fala. Então, mais uma vez, te peço perdão publicamente se Vossa Excelência se sentiu ofendido pela maneira que eu pedi para ser ouvido. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias Zé Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, nós abrimos o trabalho da ordem do dia na 22ª sessão ordinária. O item 1 ele está prejudicado pela ausência do autor. Nós iniciamos imediatamente o item 2, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei 69/13. Projeto de lei número 69/2013, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do número do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no Diário Oficial do Município, das empresas que forem citadas em atos do poder público. Com parecer favorável, vai à discussão o projeto de lei 69/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares. Discussão única do projeto de lei número 72/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal de Cultura, PMC. Cria o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais, CMIIC, e dá outras providências. Com parecer favorável, vai à discussão o projeto de lei 72/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Item 4, discussão única do projeto de lei de número 80/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre feiras itinerantes intermunicipais e das outras providências. Eu estou solicitando pedido de vistas desse projeto de lei. Então, eu coloco em apreciação o pedido de vistas, já conversado com o autor. Os vereadores que concordam com o pedido de vistas permaneçam como está, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Eu gostaria de convocar a reunião terça-feira que vem, às 13 horas. Vamos ter a secretária de governo e a secretária de inclusão que estarão aqui conosco. Então, a partir das 13 horas, nós estaremos aqui. Não havendo nada mais a tratar, convoco os nobres vereadores para a 23ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de agosto, terça-feira, às 14h30. Obrigado, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.